Muito bem, estamos de volta com o Papo Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e continuo aqui conversando com o Diego Amorim, repórter do Antagonista em Brasília. Vamos falar de vacina, Diego? Posso começar por aqui? O presidente Jair Bolsonaro anunciou no Facebook que suspendeu a compra de seringas pelo Ministério da Saúde. Bolsonaro alegou que tomou a medida devido ao alto preço dos insumos. Ele escreveu o seguinte, abro aspas, como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas para seu estoque regulador, os preços dispararam e o MS, Ministério da Saúde, suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade. Vou até repetir essa parte, hein? Suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade. Estados e municípios têm estoques de seringas para o início das vacinações, já que a quantidade de vacinas, num primeiro momento, não é grande. Fecho aspas. O Antagonista apurou que a reunião ministerial de emergência convocada no Planalto serviu para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atualizar Bolsonaro sobre o cronograma de vacinação. O ministro apresentou uma planilha com os preços de seringas apresentados pela indústria. Segundo a Folha, a saúde poderá recolher seringas compradas pelos estados. A requisição de seringas e agulhas junto a fabricantes anunciada na segunda pelo Ministério da Saúde poderá impedir a entrega dos insumos para estados que já os adquiriram. O plano é que a distribuição seja centralizada pelo governo federal. Olha, Diego, realmente eu já passei a manhã e uma parte da tarde criticando, ironizando, lamentando tudo isso no Twitter. A gente tenta arrancar alguma graça do ridículo das autoridades nacionais, mas a situação é grave. Quer dizer, esperar baixar a demanda por seringas em plena pandemia é coisa de gênio com J, né? Até porque antecipar-se, né, como nós antecipamos, todos os alertas, era histeria para o Bolsonaro. Tudo para ele era considerado histeria. Agora o bicho está pegando, porque ele não fez aquilo para o que todo mundo estava alertando. Né? Eu mostrei no Twitter, inclusive, a União Europeia alertou para a potencial falta de seringas ante a vacinação vindoura. Quer dizer, estava vindo a vacinação nos meses seguintes e já fez o alerta lá atrás, em julho. Em agosto, a Pfizer fez uma proposta formal para o Brasil para ter vacina. E o governo brasileiro, como disse o CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, ignorou, não respondeu, nem sim nem não. Aí, em dezembro, dezenas de países começam a vacinar com a Pfizer, já estamos em janeiro e o presidente está lá cancelando compra de seringa porque o preço está alto. É a lei da oferta e da procura. Quer dizer, é óbvio, é a pandemia que está vindo aí, todo mundo querendo vacinar o seu povo. Então o preço aumenta. Ele vai esperar o quê? Passar a pandemia, que aliás só passa efetivamente depois que todo mundo está vacinado, enquanto os brasileiros que são infectados e que têm reações mais graves morrem? Quer dizer, é uma epidemia de estupidez, Diego, que eu preciso de você para eu não usar palavras ainda mais fortes. Diga aí. Felipe, olha, hoje por ossos do ofício eu tive que escutar o que Jair Bolsonaro falou para os seus apoiadores ali, como de costume ele fala pela manhã em frente ao Palácio do Alvorada. Então eu tive que ficar ouvindo, decupando e publicando para você que acompanha o Antagonista tudo o que esse cidadão estava falando. Ele é o presidente da República. E eu percebi claramente, se você que está acompanhando tiver a oportunidade de ver depois, veja, o presidente está claramente nervoso. Claro. Ele sabe que a pressão sobre ele está grande. Como diz aí o meme aí, o presidente sentiu o baque. Por quê? Porque desde o início dessa pandemia, os fatos estão gritando, e eles vão continuar gritando, independentemente de você, Bolsonaro, independentemente do seu governo. Os fatos são os fatos, o número de mortes estão aí, o desespero na vida das pessoas está aí, não está ninguém exagerando coisa nenhuma, a angústia das pessoas está presente, ninguém está inventando nada, a economia não vai voltar enquanto não tiver vacinação em massa. O Paulo Guedes sabe disso, ele até já falou isso, coitado, ou não coitado, sei lá o que Paulo Guedes quer mais nesse governo, ainda mais com essa decisão aí tão liberal de suspender compra para esperar o preço baixar. É uma loucura. Então os fatos estão gritando e vão continuar gritando
Bolsonaro vai ficar cada vez mais nervoso e ele não sabe mesmo o que fazer. Ontem ele teve esse ataque de sincericídio, dizendo que não consegue fazer nada, e ele vai continuar sem conseguir fazer nada, porque ele é incapaz de fazer alguma coisa, ele não vai continuar, ele não vai fazer nada, e nós vamos ver, por uma questão de sobrevivência, por um instinto de sobrevivência, outras coisas, outras pessoas, eu, você, se virando para a gente sair dessa situação, que nós vamos sair dela. Isso vai passar além e apesar do Bolsonaro. Estou chegando nesse discurso todo para dizer o seguinte: Bolsonaro já deixou claro também que ele não vai deixar ninguém brilhar mais do que ele. Ninguém vai poder ter uma luzinha a mais que ele vai cortar a cabeça. Seja Mandetta, seja Dória, seja quem for, e aqui ninguém está fazendo juízo de valor, ou está, todo mundo também fazendo esse jogo sujo político, mas Bolsonaro não vai deixar. Então, hoje nós tivemos essa decisão aí, essa coisa toda das seringas e das agulhas. Os governadores logo correram para dizer para as suas populações, dos seus estados. O Zema falou, olha, eu já tenho tantas milhões de seringas e agulhas aqui. O Rui Costa lá na Bahia, os petistas lá no Nordeste. O pessoal falando, olha, eu já tenho aqui as agulhas e as seringas. Estou só esperando agora o governo federal mandar a vacina. E aí, logo depois, vem a notícia de que o governo federal pode acabar, qual é o verbo que eu vou usar? Acabar sequestrando essas agulhas e seringas que os governos estaduais já conquistaram, aí, já compraram para outras vacinas que eles tinham no estoque lá dos seus estados. E tudo isso pode acontecer por quê? E ninguém sabe. A verdade é essa. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Ninguém ainda tem garantia de nada neste país. Aí você vê um ministro das comunicações dando uma entrevista hoje a uma rádio, a Rádio Gaúcha, pela manhã, dizendo que o Brasil tem sim agulhas e seringas de sobra. Mas como assim, Fábio Faria? Como assim? E aí ele vem com um papo lá de que os outros países estão vacinando, mas estão vacinando pouco, como se fosse horrível. Estão vacinando pouco, a gente está bem aqui então, sem vacinar ninguém, tá legal, tá beleza. Os outros estão vacinando só 100 mil, a gente está aqui sem ninguém vacinado. Que maravilha esse meu governo, que ele próprio, Fábio Faria, já disse que só tem uma crise, que é a crise das palavras. E essa crise das palavras que ele faz questão de aumentar a cada declaração que ele dá. Então, Felipe, assim, eu queria começar o ano mais otimista, eu queria poder continuar acompanhando essas notícias, eu vou continuar um pouquinho mais de esperança, mas não tem. O presidente da República não consegue fazer nada, foi ele mesmo que disse. Exatamente, Diego. E essa porcentagem que eles consideram pequena da população que já foi vacinada em outros países para tentar fingir que não vacinar a população até esse momento não é nada demais, essa porcentagem pequena se refere a milhões de habitantes de vários dos países que foram mencionados. Aliás, ele não mencionou Israel, providencialmente, que eu tenho mencionado aqui e no Twitter todos os dias, porque Benjamin Netanyahu, do qual Bolsonaro se dizia aliado, tem uma postura completamente diferente da do Jair Bolsonaro diante da pandemia. Anunciou lá o terceiro lockdown em Israel, prometeu... quer dizer, falou para a população que iria lutar para vacinar em um mês um quarto da população, 25% dos israelenses, que estava pedindo em contato constante com a Pfizer e com a Moderna para conseguir mais doses de vacina, e tudo isso para reativar a economia mais rápido. Quer dizer, um discurso completamente diferente do Bolsonaro, que acha que reativar a economia é sair de peito aberto enfrentando o vírus, sem máscara, sem nada, sem distanciamento social, né? Quer dizer, uma estupidez completa. Como o Diego falou, e como o Benjamin Netanyahu falou, como as pessoas que estão bem informadas no mundo sabem, quando você consegue uma imunização maior na sociedade é quando você mais consegue reativar a economia de uma maneira mais rápida. Senão, você fica eternamente com restrições e empurrando o problema com a barriga, que vai se estendendo. E, aliás, Diego, isso é muito parecido com o comportamento, só uma analogia, com o comportamento do Bolsonaro no começo da pandemia, quando ele tentava minimizar os danos no Brasil e citava os mortos por milhões de habitantes. Aí mostrava o Brasil ainda numa posição mais atrás. Aí o que acontece? A epidemia vai avançando e os mortos por milhões de habitantes vão subindo. E aí o Brasil começa a chegar em posições lá de top, né? Top 15, top 10 e tal, de número de mortes por milhões.
Aí não fala mais, aí não publica mais tabelinha nenhuma no Twitter. Então ele pega os dados no começo. A mesma coisa vai acontecer agora. Quer dizer, a vacinação está avançando nos outros países. Ele pegou um dado ali já atrasado, evidentemente, e daqui a algumas semanas, outros milhões de pessoas terão sido vacinadas nesses países. Então, quer dizer, é tudo um processo de desinformação, de distorção, que é, obviamente, abraçado por essa claque bolsonarista que está aí para enganar a população brasileira. Diga, Diego. A gente está em sintonia. A minha observação seria justamente sobre esse risco e esse perigo louco da desinformação. Agora, mais cedo, eu estava ouvindo a entrevista do ministro Fábio Faria à Rádio Gaúcha para ver ali o que tinha de interessante para você, leitor do antagonista, e aí eu ouvi a tal declaração dele em que ele fala que não entende por que as pessoas que querem ser vacinadas estão preocupadas com aquelas que não querem ser vacinadas. E aí eu escutei aquilo e, como com frequência na cobertura desse governo Bolsonaro desde o início, eu fiquei na dúvida se valia a pena dar espaço, dar palanque para uma loucura dessa ou não, ou deixava passar. Mas ele é ministro de Estado, ele é o ministro das comunicações do governo de Jair Bolsonaro, da propaganda. Infelizmente não dá para fechar os olhos, então a gente teve que publicar, publiquei, e aí tive que colocar lá, e tive que explicar, fazer esse trabalho árduo que a gente está fazendo de seriedade, de dizer para você que nos acompanha, olha, o Fábio Faria falou isso, mas olha aqui a epidemiologista, a especialista dizendo que se só eu for vacinado, e meus vizinhos não forem vacinados, e minha família não for vacinada, esse vírus pode mutar e não vai adiantar nada, e essa vacina vai perder o efeito. E a gente tem que ficar fazendo esse papel de babá, muitas vezes, muito mais do que jornalista a gente está sendo. A gente está tendo que dizer o óbvio. Quantas vezes, desde o início desse governo, a gente está tendo que dizer que 2 mais 2 é 4, eles estão falando que é 5, mas é 4, e por aí vai. Então, assim, é cansativo, é um trabalho árduo, e eu vou dizer para você, Felipe, a vacina vai chegar. Você que está nos acompanhando, fazer aqui uma mensagem de esperança para você nessa minha primeira participação de 2021. A vacina vai chegar, a situação vai melhorar. E eu não tenho dúvida de que vai ser uma loucura de narrativa quando a gente estiver vacinada, a população estiver voltando à sua normalidade. Bolsonaro vai dizer que está certo, está vendo, tudo certo, tudo tranquilo, no momento certo, a vacina chegou, e a gente fez o que a gente fez, e a gente estava correto, e você está vacinado, e agora vamos lá, e eu quero a minha reeleição em 2022. E muita gente vacinada, literalmente anestesiada pela vacina, vai se esquecer disso aqui que a gente está vivendo. A gente não vai poder se esquecer do que a gente viveu em 2020, do que a gente está vivendo nesse início de 2021, porque o trabalho de narrativa, da máquina, do poder, do centrão todo, junto com o Bolsonaro, por interesses muitas vezes escusos, vai ser para fazer a gente ficar anestesiadinho com uma vacina, voltando à nossa vida normal, doido para viver e se esquecendo dessa loucura e dessa insanidade que esse governo está fazendo com esse país até aqui. Exatamente, Diego. E é bom lembrar que, enquanto a gente está aqui falando, enquanto o governo está atrasando, tem centenas de brasileiros morrendo por dia, quando não mais de 1.000, como a gente tem visto aí desde que a pandemia avançou. Essa entrevista, essa declaração do ministro da Propaganda, Fábio Faria, é um negócio assim assintoso, quer dizer, ele nem sequer entende a necessidade da vacinação coletiva, ou pelo menos finge que não entende, né? Porque é sempre bom a gente colocar aqui a hipótese do cinismo deliberado, mas é que no caso dele é aquela mistura de cinismo com absoluta incompetência, né? Incapacidade. É um genro do Silvio Santos que chegou ao cargo de ministro depois de que esse ministério foi recriado num governo que prometeu justamente diminuir drasticamente o número de ministérios. Agora, além desse fato que o Diego apontou, quer dizer que se o vírus continua se propagando entre pessoas não vacinadas, principalmente, ele pode sofrer mutações que consigam superar a vacina nas pessoas vacinadas, quer dizer, que acabem contaminando e comprometendo as pessoas que já vacinaram. A vacina não tem 100% de eficácia. Isso é assim, é normal em várias doenças. Não é uma exclusividade do caso da Covid-19.
Então você precisa vacinar o maior número de pessoas possível, justamente para que, baixando o risco em cada uma, se baixe o risco de disseminação desse vírus e dessa doença. A gente tem visto aí as porcentagens de eficácia de cada vacina. Então, a pessoa que está vacinada, ela está exposta ainda ao contágio quando ela está em contato com pessoas não vacinadas que estão infectadas. E quanto maior o contato, maior a potência, o risco de ser contaminado com uma carga viral mais alta. Então, é preciso, evidentemente, que mais pessoas se vacinem. E está lá o ministro da propaganda desinformando, que é o que esse governo tem feito desde o começo da pandemia. Como bem falou o Diego, os fatos são teimosos. Está aí a claque bolsonarista que está desinformando desde o começo, sendo desmoralizado pelo mundo inteiro, pelos parceiros, inclusive, supostamente, do governo de suposta direita, que na verdade é o governo do Centrão, é o Boris Johnson, é o Benjamin Netanyahu, até o Donald Trump, cuja população nos Estados Unidos está sendo pelo menos vacinada. Então, é absurdo atrás de absurdo. Inclusive, quando se trata da cloroquina, defendida aí por uma turma de microfone, a postura do governo é diferente, né? Teve uma reportagem que eu citei hoje no Twitter, de setembro, da própria CNN, que mostrou que o Exército pagava quase o triplo pelos insumos para a fabricação da cloroquina sem contestação. Quer dizer, para a fabricação inútil de um medicamento que não tem, que os estudos estão saindo dizendo que não tem eficácia nenhuma. E aí não tem problema gastar muito dinheiro com aquilo que o presidente levantou, brandiu na frente do povo como se fosse panaceia para resolver o problema, cura milagrosa. Aí agora tem problema. Preço alto para a seringa, que é fundamental para a vacinação. Quer dizer, é a incoerência total, porque é um cérebro que nem sequer tem unidade de acordo com o tempo, vai tomando cada posição por interesse naquele momento, é tudo atomizado e investe nessa bagunça mental aí da população. Então o preço não era impeditivo, agora foi. Então esse negacionismo bolsonarista de um jeito ou de outro, em vidas ou em economia, está custando caro demais para o Brasil.